subespaços gerados. Na aula passada, nós estudamos o conceito de subespaços. Subespaços são subconjuntos de um espaço vetorial, e para verificar se um subconjunto forma um subespaço, basta verificar se a soma, a multiplicação por um escalar e o vetor oposto e o vetor nulo pertence a esse subconjunto, satisfazem esse subconjunto. Caso verdadeiro, caso afirmativo, é um subespaço. Caso contrário, não é subespaço. Na aula de hoje, veremos subespaços gerados. Seja V um espaço vetorial. Consideramos um subconjunto A formado por um conjunto de vetores, V1, V2, V3, Vn, contido no espaço vetorial B. Com A diferente do conjunto vazio, ou seja, esse conjunto de vetores aqui não pode ser um conjunto vazio. O conjunto S de todos os vetores do espaço vetorial, que são combinações lineares desses conjuntos de vetores, A, é um subespaço vetorial de B. De fato, se U é A1 vezes V1, mais A2 vezes V2, mais AN vezes Vn, e V é um B1 vezes V1, mais B2 vezes V2, mais Vn vezes Vn, são dois vetores quaisquer de S, de um subconjunto do V, veja que podemos escrever U mais V fazendo A1 mais B1 vezes V1, colocando o V1 em evidência, A2 mais B2 vezes V2, colocando o V2 em evidência, mais ANBN vezes Vn, colocando o Vn em evidência. A multiplicação por um escalar, posso fazer alfa vezes A1 V1, vai dar alfa A1 vezes V, mais alfa A2 vezes A2 V2, vai dar alfa A2 V2, mais alfa vezes AN Vn, dá alfa AN, dá alfa AN vezes Vn. Então, veja que eu mostrei que esses dois subconjuntos, a soma satisfaz e a multiplicação pela escalar também. Tendo em vista que o mais V pertence a esse subconjunto S e que alfa vezes U também pertence a esse subconjunto, por serem combinações lineares de V1, V2, Vn, conclui-se então que esse subconjunto S é um subespaço vetorial do espaço vetorial V, desse espaço vetorial V. Simbolicamente, o subespaço S é S, igual um vetorzinho V pertencente ao espaço vetorial V, tal que esse vetorzinho V é uma combinação linear de A1 vezes V1 mais A2 vezes V2 mais AN vezes Vn, com A1, A2, AN pertencente a números reais, e V1, V2 são esse conjunto de vetores aqui, que estão contidos dentro do espaço vetorial. O subespaço S diz-se gerado pelos vetores V1, Vn, ou seja, é gerado pelo conjunto A de vetores do espaço vetorial V. E representa-se por S é igual V1, V2, Vn, ou span, span subespaço vetorial, ou ainda S igual G de A. São as representações de subespaço gerado. Subespaço gerado, essas três notações são usuais, são comuns. Os vetores V1, V2, Vn são chamados de geradores do subespaço S, enquanto A é o conjunto gerador de S.
Então, os vetores V1, V2 são os geradores de S, né? E A é o conjunto desses vetores V1, V2, que são subconjuntos do espaço vetorial V. Os vetores V1, V2 e Vn são chamados de geradores. Então, de uma forma geral, é o subespaço gerado por um conjunto de vetores geradores, representado aqui por vetores V1, V2, Vn, que é tirado do espaço vetorial V. Né? E o subespaço gerado é uma combinação, né, desse conjunto de vetores geradores, né, multiplicado por coeficientes aqui, A1, A2, AN, né, que são números reais quaisquer. E esse subespaço é representado por span, né, o conjunto aqui encontrado, ou, né, por entre colchete, né, e os vetores aqui. Então, são as notações comuns. Atividades resolvidas. Qual é o subespaço gerado pelo vetor 3 e 1? Bom, pessoal, de forma geral, quando nós temos apenas um vetor, o subespaço gerado é uma reta. Vamos verificar. Então, escrevendo a notação aqui, né? Subespaço gerado y é A1 vezes V1, mais A2 vezes o vetor V, mais AN vezes o vetor N. Como nós só temos um vetor, então vai ficar y igual a 1 vezes V1. Vai ficar aqui, ó. Y é igual a 1 vezes V1. Como nós estamos no R2, o que nós só temos x e y, o vetor genérico do R2 é x e y. Então, y vai representar x e y igual a 1 vezes o vetor V1. E fazendo A1 vezes 3 dá 3A1, A1 vezes 1 dá 1. Igualando, né, 3A1 é igual a x e A1 é igual a y. Ou seja, a componente x é formada por 3A e a componente y é formada por A. Ou seja, né, nós temos que a primeira componente é o triplo da segunda. E aí, como aqui, né, o nosso ponto ficou em função apenas de uma variável, né, apenas em função de A1, logo, né, nós só temos um ponto aqui, né, e infinitos pontos vai formar uma reta. Logo, o subespaço gerado aqui, né, é uma reta. Né? Por quê? Porque o nosso vetor aqui, o nosso espaço encontrado aqui, é formado, né, em função de uma única variável. E se eu quiser encontrar vetores aqui, eu posso encontrar N vetores, infinitos vetores, e eles vão estar todos sobre a mesma reta. Né? Sobre a reta. Então, por exemplo, y igual a vezes 3 vezes 1. Aí, se o meu A vale 1, 1 vezes 3, 3, 1 vezes 1, 1, é um vetor sobre o espaço vetorial, 3 e 1. Se eu falar que o A vale 2, 2 vezes 3, 6, 2 vezes 1, 2, 6 e 2, também está sobre o subespaço gerado. E assim, se o A vale 3, 3 vezes 3, 9, 3 vezes 1, 3, 9 e 3 também está, né? Veja que a gente é sempre o triplo da primeira, ó. 6 é o triplo de 2, 9 é o triplo de 3. Se fosse negativo também, né? Eu substituir o A1 por menos 1, o A por menos 1. Menos 1 vezes 3 dá menos 3. Menos 1 vezes 1 dá 1. Menos 3 e menos 1. Menos 6, menos 1. Então, o subespaço gerado é uma reta. Eu encontrei esses pontos aqui, esses vetores, substituindo aqui, mas eu já poderia vir direto aqui porque eu já tenho a lei de formação, né? A primeira é o triplo da segunda. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, 1, o outro vai ser o triplo de 1, 3. Então, o vetor V1. E o V2, se eu colocar aqui 2, o triplo de 2, 6. O V3,
Se eu colocar 3, por exemplo, o triplo de 3, 9. E assim vai. Eu vou encontrando quantos vetores, né, eu encontrar, todos vão estar sobre essa reta, que é o espaço gerado pelo vetor 3 e 1. Qual é o subespaço gerado pelos vetores V1 e V2? Dado que V1 é 2 e 0 e V2 é 0 e 3. Então, eu tenho um conjunto A, né, de vetores V1 e V2. E quero encontrar o subespaço gerado por esses conjuntos. E aí nós vimos lá que o Y é A1 vezes V1 mais A2 vezes V2. E aí eu teria mais AN vezes V, que é o AN vezes VN, né? Quantos vetores eu tivesse. Como nós estamos trabalhando no R2, então um vetor genérico do R2 é x e y. Então vai ficar x e y igual a 1 vezes o vetor V1, 2 e 0, mais A2, né, vezes o vetor 2, 0 e 3. Vem fazendo 2 vezes A1 dá 2 A1, dá 0, dá 0, 3 A2. Se tiverem, né, para às vezes não confundir, no lugar de A1 A2, pode colocar A, B, as variáveis diferentes, fica mais fácil às vezes de resolver sem confundir. Não tem problema não. E aí então, né, A2, 2A1 mais 0 A2 vai dar 2A1. 0 mais 3A2 dá 3A2. Ou seja, 2A1 é igual a componente x, 3A2 é igual a componente y. Então, o nosso subespaço gerado é representado por 2A1, 3A2. Veja que aqui nós precisamos de duas variáveis distintas para formar. Logo, o subespaço formado é uma reta. Aliás, é um plano, né? Um plano, porque nós temos duas variáveis a formar um plano. Quando só temos uma variável, vai formar um ponto, infinitos pontos, vai formar reta. Agora, quando eu tenho duas variáveis, eu tenho comprimento e largura. Logo, eu vou formar o plano. E aqui, ó, eu coloquei, né, alguns vetores aqui, ó. Veja que eu coloquei o vetor 1, o vetor 2, o vetor 3, o vetor 4, o vetor 5, o vetor 6. Veja que eles não estão alinhados, né? Eles vão girando aqui, ó, eles vão formar um plano aqui. Então, infinitos vetores aqui, eles vão girar em torno aqui, né, e assim formar um plano. E aí, se eu quiser encontrar, né, para eu encontrar esses vetores aqui que eu representei do subespaço, né, como eu tenho duas variáveis distintas, eu preciso de A1 e A2. Se o A1 vale 1 e o A2 vale 1, por exemplo, aí é só substituir. A1 vezes 2 e 0, que são o V1, e A2 vezes 0 e 3, aqui, né? E se eu atribuir que o A1 vale 1 e o A2 vale 1, multiplicando aqui, 1 vezes 2, 1 vezes 0, 1 vezes 0, 1 vezes 3, e agora somando, 2 mais 0, 2, 0 mais 3, 3, 2 e 3, tá aqui, ó, 2 e 3, formou esse vetor aqui. Quando eu atribuir menos 1 para 1 e 0 para 2, né, substituindo menos 1 vezes 2 dá menos 2, menos 1 vezes 0 dá 0, 0 vezes 0 dá 0, 0 vezes 3, 0, menos 2 mais 0 mais 0 dá 0, ou seja, eu obtive o ponto menos 2 e 0. Tá aqui, menos 2 e 0 é esse vetor aqui. Ó. Veja que já não está na mesma direção, né, que o vetor y1. E assim, né, eu vou conseguindo aí encontrar n vetores, né, infinitos vetores, e que ambos vão estar aí formando o plano, né, no R2. Então, o subespaço gerado é representado assim,
ou span também, né, representado por span, é o R2. Número 3. Verifique se y, formado pelas coordenadas 1 e 4, é subespaço do vetor 1 de componentes 1 e 2. Bom, então, lá pela definição, né, de subespaço, tem que ser uma combinação linear dos vetores. Como eu só tenho um vetor, então o vetor y é igual a 1 vezes V1. Mas uma representação algébrica, né, geral do R2 é x e y. Então, x e y é igual a 1 vezes o vetor V1, que é 1 e 2. E aí fazendo, né? A1 vezes 1 dá 1, A1 vezes 2 dá 2A1, fazendo igualando aqui, né? A1 igual a 1 e 2A1 igual a 4. Aqui o A1 vale 1, 2A1 igual a 4, o 2 passa dividindo, A1 igual a 2. É um absurdo, né? É que o A1 vale 1 e que o A1 vale 2. Então, a mesma variável não pode assumir valores distintos. Logo, esse ponto aqui, né, não pertence ao subespaço, né, não é subespaço do vetor V1, né, de componentes 1 e 2. De forma geral, para verificar se um ponto é subespaço, né, de um vetor, basta resolver o sistema. Se o sistema tiver solução, então o ponto pertence ao subespaço gerado, né, pelo vetor de componente 1 e 2. Se o sistema não tiver solução, como aconteceu aqui, né, o A1 vale 1, o A1 vale 2, então isso aqui é um absurdo, né, não é solução do sistema. Logo, esse ponto 1 e 4 não faz parte, né, não pertence ao subespaço gerado pelo vetor 1 e 2. Uma representação geométrica, né, eu tenho aqui o 1 e 2 é o vetor, 1 e 2 é o vetor, e o ponto 1 e 4, veja que o ponto 1 e 4 ficou fora, né? 1 e 4 ficou fora da reta, do espaço, do subespaço gerado pelo vetor 1 e 2. Nós vimos anteriormente que o subespaço gerado pelo vetor 1 e 2 é essa reta aqui. E que esse ponto 1 e 4 ficou fora do subespaço. Então, geometricamente está visível aqui, e algebricamente nós vimos que o sistema não tem solução, né? Nós chegamos a um absurdo, logo podemos dizer que o ponto não pertence ao subespaço gerado pelo vetor 1. Verifique se y, 2 e 4 pertence ao subespaço vetorial gerado pelos vetores V1 e V2. A mesma coisa, vou formar um sistema, né, e verificar. Se o sistema tiver solução, esse ponto 2 e 4 pertence ao subespaço gerado pelos vetores V1 e V2. E aí nós temos lá definição para encontrar um subespaço, A1 vezes V1 mais A2 vezes V2. O nosso y foi dado, 2 e 4, igual a 1 vezes o vetor 1, que é 1 e 2, 1 e 1, mais o A2 vezes o vetor 2, menos 2, a menos 3, menos 3. Fazendo aqui a multiplicação, A1 vezes A1 dá 1, A1, né? A1 vezes 1 dá 1, A2 vezes menos 3 dá menos 3 A2, menos 3 A2 e menos 3 A2. Somando agora, A1 com menos 3 A2 vai dar A1 menos 3 A2, A1 menos 3 A2 dá A1 menos 3 A2. Então, A1 menos 3 A1 é igual à primeira coordenada, e a segunda componente é igual à segunda coordenada. Resolvendo o sistema aqui, pelo método de escalonamento, né, nós já aprendemos na álgebra linear no primeiro bimestre, resolver um sistema de N formas, né, pela regra de Cramer, escalonamento, Gauss-Jacob, e aí você já sabe também método da adição, método da substituição, né, e aqui vamos
aplicar bastante, né, resolução de sistemas lineares. Nesta aula, na aula seguinte, que é combinação linear, também saber resolver um sistema é fundamental para resolver o exercício. Então, aqui, pelo método de escalonamento, eu peguei, fiz aqui que a linha 2 é igual a linha 1 menos a linha 2, porque para me zerar aqui, né? Então, linha 1 menos linha 2, A1 menos A1, dá 0. Repetir a primeira linha, tá aqui, a primeira linha tá aqui. E aí, A1 menos A1 dá 0. Menos 3A2, menos o menos 3A2, vai dar 0 a 2. E 2 menos o 4 dá menos 2. Ora, 0 a 2 igual a menos 2. Tem algum número que eu multiplico a 2 que dá menos 2 pelo 0? 0 vezes qualquer número vai dar 0 e não menos 2. Logo, o sistema não tem solução. Não, como o sistema não tem solução, então o ponto não pertence ao subespaço gerado pelos vetores V1 e V2. Veja que os vetores V1 e V2 formam um subespaço aqui, uma reta. Então, mas aqui nós temos dois vetores e formou uma reta, porque anteriormente nós fizemos dois vetores e formou um plano, né? Aqui, ó, dois vetores e formaram um plano do subespaço gerado. Um vetor formou a reta. E lá nós temos dois vetores e formam uma reta. Isso acontece por quê? Quando os vetores não são proporcionais, como o caso V1 e V2, eles não são proporcionais, não são paralelos, então vai formar o plano. Quando eles forem proporcionais, né, eles vão continuar formando uma reta. Veja que 1 e menos 3 e 1 e menos 3, esse é proporcional a esse. É como se eu pegasse o vetor 1 e multiplicasse por menos 3. Então, na verdade, esses dois vetores são múltiplos, são proporcionais, logo, né, seria necessário apenas um. O outro é desnecessário. E aí, né, nós temos, então, a representação geométrica. Os vetores V1 e V2 foram paralelos, né, estão na mesma direção. E o vetor aqui 2 e 4, né, o componente, o ponto 2 e 4, ficou fora da reta, né, do subespaço geral. E aí podemos concluir, né, que não pertence ao subespaço geral. Esse Y, 8, 9, 10, um ponto no R3, pertence ao subespaço gerado pelos vetores V1, V2 e V3. Bom, subespaço gerado é encontrado da seguinte maneira: Y1 mais A2 vezes vetor 2 mais A3 vezes vetor 3, né? Esses aí o conjunto geradores subespaço gerado. Bom, então substituindo o V, o Y, né, que é 8, 9, 10, A1 vezes o V1, que é 2, 1, 1, mais A2 vezes o vetor 1, 2, 2, mais A3 vezes o vetor 3, né, 1, 1, 2. Aí multiplicando o A1, o A2 e o A3, agora vai somar 2A1 mais A2 mais A3, 2A1, A2, A3. Viu? A1 mais 2A1 mais 3A, mais A3. Aqui. Agora a última componente, A1 mais 2A2 mais 3A2 também está aqui. Por exemplo, componente igual à primeira ordenada aqui, 2A1 mais A2 mais A3 igual a 8. Segunda componente igual à segunda coordenada, aqui. E a terceira componente igual à terceira coordenada. E aí eu usei aqui o método de escalonamento, repeti a primeira linha, repetir a primeira linha está aqui. E aí, para zerar aqui, eu preciso somar com menos 2. Então, a minha linha 2 é igual a linha 1 menos 2 vezes a linha 2.
2A1 menos 2 vezes 1 dá menos 2. Mais 2 menos 2, 0. Menos 2, 2 menos 4, menos 3. 1 menos 2 dá menos 1. 8 menos 18 dá menos 10. Vamos zerar aqui. Pegar, como aqui é A1, aqui é 2A1, então aqui tem que ser menos 2A1. Então, só zerar com 2A1. E aí, então, pegar a linha 3, né, minha terceira linha, é uma combinação linear da linha 1 menos 2 vezes a linha 2. Então, 2 menos 2 vezes 1 dá menos 2, 2 menos 2, 0. Menos 4, menos 1. Menos 4, menos 3. 8, menos 20, menos 12. Bom, então eu consegui zerar aqui, né? Pelo menos escalonamento, eu quero zerar em forma de uma escadinha. Tem outros métodos de resolução. Estou usando métodos que outros métodos que vocês acharem mais práticos, né? E é mais eficiente. Agora eu vou repetir as duas primeiras linhas. Agora eu vou zerar esse daqui. Ó. Bom, para mim zerar, agora eu vou usar a segunda linha, né? Menos 3A2 com menos 3A2 dá menos 6. Então tem que mudar o sinal disso aqui. Ou seja, eu vou pegar que a minha linha 3 é a linha 2 menos 1 vezes a linha 3. Então, menos 3 menos 1 menos 3 vai dar 0, porque aqui dá mais 3 menos 3, 0. Tá aqui. Repetir a primeira linha, a segunda linha, e agora eu estou zerando isso aqui. Agora, menos A3 menos 1 menos A3 vai dar 2A3. Menos 10 menos 1 menos 12 dá 2. Daqui, então, eu tenho que 2A3 igual a 2, então o A3 vale 1. Substituindo o A3 aqui por 1, então vai ficar menos 3A2 menos A3 igual a menos 10. E aí, substituindo o A3 aqui, né, menos 1, passa para cá mais 9, menos 9 dividido por menos 3, que dá 3. Então, A2 vale 3. Finalmente, agora substituindo na primeira equação, 2A1, A2, A3 igual a 8. O A2 vale 3, o A1 vale 1. Né? Então, 8 menos 4 dividido por 2, 2. Logo, né, nós encontramos, né, que o sistema tem solução, né, logo, esse vetor, esse ponto y, pertence, né, ao subespaço gerado pelos vetores V1, V2 e V3. Então, para verificar, basta você resolver o sistema. Se houver solução, pertence. Caso contrário, não pertence. E como que eu quero tirar a prova? Né? Tirar a prova é só resolver aqui, né? 8, 9, 10 é igual a 2 vezes o vetor 1, mais 3 vezes o vetor 2, mais 1 vezes o vetor 3. Vejam, 2 vezes 2, 4. 3 vezes 1, 3. 4 mais 3, 7. 1 vezes 1, 8. Deu a primeira ordenada. 2 vezes 1, 2. 3 vezes 2, 6. 6 mais 2, 8. 1 vezes 1, 8 mais 1, 9. 2 vezes 1, 2. 3 vezes 3, 9. 9 mais 2, 11. 1 vezes 2, 2, 11. 2 vezes 1, 2. 3 vezes 3, 9. 2 vezes 1, 2. 3 vezes 3, 9. 2 mais 9, 11. E aqui, 1 vezes 2, vai ter que dar 10. Alguma coisa falhou aqui, deixa eu ver aqui. Ver aqui os pontos. 1, 2, 2, 1, 2, 2. Deixa eu ver aqui, para ver o que aconteceu. 2, 2, 1, 1, 2, 2, 1, 1, 2.
8, 9, 10. Então, aqui nós encontramos que vale 1. 2 dividido por 2 dá 1. 2 dividido por 2 dá 1. Deu 3. Aqui deu 2. 2 vezes o A1. O A1 vale 1. Errado, né? O A1 vale 2, tá certo. 2 vezes o vetor 1. O vetor 1 é 2 em 1. 2 em 1. Depois, 1, 2, 2. Aqui, ó. Aqui, ó. 1, 2, 2. É isso aí. Então, ó. 2 vezes 1, 2. 3 vezes 2, 6. 6 mais 2, 8. 1 vezes 2, 2. 2 mais 8, 10. Satisfez aí. Tiramos a prova, né? Então, portanto, y pertence, né, ao subespaço vetorial formado pelos vetores U, V, V1, V2 e V3. Determine o subespaço gerado por V1, de componente, né, 1, 2 e 3. Bom, então aqui, né, nós temos o subespaço gerado é dado por y igual a 1 vezes V1, A2 vezes V2, A3 vezes V3, AN vezes Vn. Como nós só temos um vetor, então A1 vezes V1. Como nós estamos no R3, um vetor genérico do R3 é formado pelas componentes x, y e z. Então, x, y e z é igual a 1 vezes V1, A1 vezes 1 dá 1, A1 vezes 2 vai dar 2A1, A1 vezes 3, 3A1, igual a x, y e z. Então, primeira componente igual a x, segunda componente igual a y, terceira componente igual a z. Ou seja, né, então nós temos aqui que a primeira componente é a 1, a segunda componente é o dobro da primeira, e a terceira componente é o triplo da primeira. Veja que aqui, x, y, z ficou em função de uma única variável. Então, se nós temos apenas uma variável, então vai formar pontos, né? E esses pontos, os limites dos pontos, vão formar uma reta. Logo, o subespaço formado é uma reta. E aí, a partir daqui, se eu quiser encontrar pontos, né? Como só depende de A1, então eu vou atribuir valores para A1, substituir aqui, eu vou encontrar pontos. Se o A1 vale 2, 2 vezes 1, 2, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 3, 6. Então, vetorzinho. Se o A vale 3, 3 vezes 1, 3, 3 vezes 2, 6, 3 vezes 3, 9. É outro vetor. Eu vou encontrar infinitos vetores, né? Aqui eu fiz a representação, né? 1, 2 e 3 vai formar esse vetor. Se eu representar um outro ponto aqui, ó, 3, 6 e 9, né? Aliás, ali eu representei o 2, 2, 4 e 6, né? X igual a 2, y igual a 4, vai formar paralelo aqui com o z igual a 6. Veja que o ponto, né, ficou sobre o primeiro e assim por diante. Então, todos os vetores que eu encontrar vão estar sobre a reta, que é o subespaço gerado pelo vetor. Né? Ao invés de eu encontrar esses pontos atribuindo valor para aqui e multiplicar, eu poderia encontrar aqui também. Né? Olha, se o meu A1 vale 1, o outro 2 vezes A1 vai dar 2, 3 vezes A1, 3. Se equivale 2, outro 2 vezes 2, 4, 3 vezes 2, 6. Se equivale 3, por exemplo, 2 vezes 3, 6, 3 vezes 3, 9. Então, são os vetores, né, que têm a característica do subespaço gerado, né, pelo vetor 1, 2 e 3 no R3. Qual é o subespaço gerado pelos vetores V1 e V2 no R3? Bom,
como vimos, quando nós só temos um vetor, o subespaço gerado é uma reta. Quando nós temos dois vetores, o subespaço gerado, geralmente, né, é o plano. A não ser, né, que aqui nós tenhamos vetores proporcionais. E não é o nosso caso aqui. Esse aqui não é múltiplo desse. Então, a forma, né, para encontrar subespaços gerados é y igual a 1 vezes V1, A2 vezes V2, A3 vezes V3 e assim por diante. Como nós estamos no R3, um ponto genérico é x, y, z, igual a 1 vezes V1, A2 vezes o V2. Multiplicando, A1 vezes 0 dá 0, A1 vezes 2 dá 2A1, A1 vezes 0 dá 0, 2A1, A2 vezes 3 dá 3A2, 0, 0. Somando 0 mais 3A2 dá 3A2, 2A1 mais 0 dá 2A1, 0 mais 0, 0. Ou seja, né, aqui então, fazendo igualdade, 3A2 é igual ao x, 2A1 é igual ao y e 0 igual a z. Ou seja, né, nós temos aqui então x é igual a 3A2, y igual a 2A1. Então nós temos duas variáveis aqui. Então, fazendo a representação do vetor, nós temos que o x é 3A2, o y é 2A1 e o z é nulo. Então, como nós temos aqui, dependendo de duas variáveis, logo, né, nós temos, então, o plano, o subespaço gerado é um plano. E se nós formos atribuir uns valores aqui, o que acontece? Nós vamos encontrar vetores girando aqui, ó, em torno, né, do ponto de intersecção dos três eixos, né, da origem. Então, nós vamos encontrar vetores, infinitos vetores, formando um plano. E aí, por curiosidade, eu atribuí aqui A1 igual a 1, A2 igual a 1, encontrei o primeiro vetor, depois atribuí A1 igual a 2, A2 igual a menos 1, encontrei outro vetor, e assim eu posso encontrar quantos vetores eu quiser. Então, uma outra forma de encontrar é aqui. Ó. Por exemplo, se o meu A1 vale 1 e o A2 vale 1, 3A1, 3 vezes 1, 3, 2 vezes 1, 2 e 0. Veja que é um plano porque a terceira coordenada aqui é 0, então ela vai ficar formando sempre um plano. Então, aqui o span, né, o subespaço gerado, é um plano que passa pela origem do R3. Verifique se o conjunto A, né, de vetores V1, V2, gera o R2. Pois bem, então, para gerar o R2, nós temos y igual a 1 vezes V1 mais A2 vezes V2. Se o sistema tiver solução, vai gerar sim. Caso o sistema não tenha solução, né, esse conjunto de vetores não gera o R2. Então, o vetor genérico para o R2 é x e y, A1 vezes 1 e 2, mais A2 vezes 2, 3 e 5. Mais uma vez, eu enfatizo que se tiver dificuldade de trabalhar com A1, A2, pode usar A, B. A vezes V1 mais B vezes V2. Algumas pessoas acham melhor trabalhar com A e B e C, né, números diferentes, do que anotar coeficientes. O índice aqui. Né? Então, x e y é igual a 1 vezes V1, nosso V1 é 1 e 2, A2 vezes V2, 3 e 5. A1 vezes 1 dá 1, A1 vezes 2 dá 2A1, A2 vezes 3 dá 3A2, A2 vezes 5 dá 5A2. Somando A1 mais 3A2 dá 1 mais 3A2. Somando agora 2A1 mais 5A2. Esse daqui. Fazendo igual, a primeira componente igual a x, segunda componente igual a y. Tá aqui.
Resolvi o sistema, né? Resolvi o sistema pelo método de escalonamento. Então, para me zerar aqui, eu tenho que somar com menos 2. Eu vou falar, então, que a minha segunda linha é menos 2 vezes a linha 1 somado com a linha 2. Menos 2 mais 2 é... Repetir a linha 1 está aqui, né? Menos 6 mais 5 dá menos 1. Menos 2x mais y, menos 2x mais y. Bom, então aqui, daqui eu tenho que menos A2 igual a menos 2x mais y. Se eu multiplicar por menos 1, o A ficar positivo, A2 é igual a 2x menos y. Então, isso aqui, né, eu vou voltar, substituir na primeira equação. Substituindo na primeira equação A1 mais 3A2 igual a x, só que no lugar do A2 eu vou colocar 2x menos y. 3 vezes 2x dá 6x, 3 vezes menos y dá menos 3y. Então, A1 é igual a x menos 6x mais 3y. X menos 6x dá 5x mais 3y. Então, veja, o sistema teve solução, né? O A2 é 2x menos y, e o A1 menos 5x mais 3y. Então, como o sistema teve solução, esses vetores aqui geram o R2, e eu posso então falar que o R2, né, é igual a menos 5 vezes x mais 3y vezes o vetor V1 mais 2x menos y vezes o vetor, né, V2, que é 3 e 5. Ou seja, tem aqui então y é igual o A1 vezes V1 mais o A2 vezes o V2. E o nosso A1 foi menos 5x mais 3y vezes o V1 mais o A2, 2x menos y vezes o V2, é 3 e 5. E aí, pessoal, uma curiosidade é que qualquer ponto do R2 que eu escolher, eu vou encontrar, né, fazendo as substituições de x e y aqui, multiplicando pelos vetores. Prova disso é que, se eu escolher um ponto qualquer do espaço, do R2, 4 e 7, qualquer um, eu escolhi o 4 e 7, mas pode ser 1 e 2, menos 4 e 5, 0 e 6, qualquer ponto, né, do R2, eu encontro, né, porque se eu encontrei que os vetores V1 e V2 geram o R2, então qualquer ponto do R2, ele consegue, né, a chegar nesse valor. Então, por exemplo, se o P vale 4 e 7, é um ponto que eu escolhi do R2, pode ser qualquer outro. Então, quem que é o x aqui? O 4. Quem que é o y? 7. Então, substituindo aqui, menos 5 vezes 4, mais 3 vezes 7, vezes o vetor, 1 e 2, mais 2 vezes o valor de x, 2 vezes 4, menos o y, que é menos 7, vezes o vetor 2, 3 e 5. Aí, menos 4 vezes 5 dá menos 20, 3 vezes 7 mais 21, vezes 1 e 2, 2 vezes 4, 8, menos 7, vezes o vetor 3 e 5. Aqui, menos 20 mais 21 dá 1, vezes o vetor 1 e 2. 8 menos 7 dá 1, vezes o vetor 3 e 5. 1 vezes 1 dá 1. 1 vezes 2 é 2. 1 vezes 3 é 3. 1 vezes 5, 5. Somando 1 mais 3, 4. 2 mais 5, 7. Veja que eu cheguei, né, no vetor, no ponto 4 e 7. Assim como eu fiz com o ponto 4 e 7, eu posso escolher um segundo ponto, menos 2 e 6, qualquer ponto do R2. Né? Já que o vetor V1 e V2 gera o R2, porque o sistema teve solução, então qualquer ponto do R2 eu encontro substituindo, né, o valor do x e y aqui nas regrinhas aqui, multiplicado pelos vetores V1 e V2. 9. Seja o espaço vetorial formado pelas matrizes quadradas de ordem 2 por 2, determinar seus subespaços gerados pelos vetores V1 e V2. Bom, então, nós temos que y é igual a 1 vezes V1 mais A2 vezes V2.
nós estudamos uma definição de espaço vetorial. O espaço vetorial, né, não é composto só por vetores, né? Pode ser polinômios, matrizes, né? Nós chamamos de vetores por satisfazerem as propriedades. Porém, né, pode ser outros elementos, né? Matrizes, polinômios, funções, assim por diante. Então, esse y eu vou representar por uma matriz genérica de ordem 2 por 2, né? A1, A2, A3, A4. É uma matriz genérica, né, de ordem 2 por 2, igual. Esse A1 eu chamei de x, né, porque já tem bastante já, mais A2 vezes o V, V2. Né, o A2 eu chamei de y. Pode ser outra letra qualquer. E fazendo, né, multiplicação de um escalar por matriz, menos 1 vezes x dá menos x. X vezes 2, 2x. X vezes 1 dá x, x vezes 0 dá 0. Y vezes 2, 2y. Y vezes 1 dá y. Y vezes menos 1 dá menos y. Y vezes menos 1 dá menos y. Agora, somando, né, soma de matriz, soma elementos correspondentes com elemento correspondente. O A1 com A1, A2, A1, 2 com A1, 2. Então, menos x mais 2y. 2x mais y. X menos y. 0 menos y. Igual a 1, a 2, a 3, a 4. Aí, fazendo, né, igualdade de matriz. Elementar 1 com, igual a elementar 1. Aqui. 2xy igual a 2. X menos y igual a 3. E menos y igual a 4. Bom, resolvendo o sistema, né, nós temos duas variáveis e 4 equações. Então, nós temos aqui duas variáveis livres. Veja só, vou pegar essa equação com essa aqui, ó, porque está fácil. Ó, esse com esse zero, né, se eu somar pelo método de adição. Então, vou pegar essas duas primeiras equações. Se eu somar aqui, ó, mais x menos x dá 0. 2y menos y dá y. A1 mais A3 dá 1 mais A3. Bom, então, agora eu vou pegar essa equação, substituir em uma dessas linhas. Eu substituir na segunda aqui, por achar que ela está mais fácil, né? Mas pode substituir em qualquer uma das linhas. Então, peguei x menos y igual a 3. No lugar do y, eu vou substituir A1 mais A3. Então, vai ficar x menos, no lugar do y, A1 mais A3, igual a 3. Menos. Esse menos vai passar para lá mais. Então, x é igual a 3 mais A1 mais A3. Esse A3 é o daqui. E esse daqui estava menos, passa para cá mais. Então, eu tenho que x igual a 1 a 3 mais 1 a 3 dá 2 a 3. Bom, então eu tenho x e y. Né? E agora, eu tenho aqui que menos y é igual a 4, ou seja, se eu multiplicar por menos 1, y é igual a menos a 4. E aqui ainda, né, eu tenho 2x mais y igual a 2, porque eu tenho que relacionar todos os termos. Tenho que usar o A1, A2, A3 e A4. Eu tenho A1 com A3, A1 com A3 e o A4. Está faltando, né, correlacionar com o A2. Então, vou pegar essa segunda equação, 2x mais y igual a 2. Né? No lugar do x, eu vou colocar A1 mais 2 A3. No lugar do y, eu vou colocar A1 mais... no lugar do y, eu vou colocar o menos... o A menos 4, né? O menos A4. O menos A4. Para não ficar com as três, com todas as variáveis correlacionadas. E aí, 2 vezes A1 dá 2A1, 2 vezes 2 dá 4A3, mais vezes menos dá menos A4, igual a 2. E aí, passando o A2 para lá, vai ficar menos A2. 2A1, passa para cá menos A2, mais 4A3, menos A4, igual a 0. Ou seja, né, essa relação aqui, o subespaço gerado é uma matriz quadrada de ordem 2,
tal que, né, a 2A1 menos A2 mais 4A3 menos A4 igual a zero. Esse é um subespaço geral. 10. Determine o subespaço P, espaço dos polinômios de grau menor ou igual a 3, gerado pelos vetores P1, x ao cubo, 2x ao quadrado, menos x mais 3, e P2, menos 2x ao cubo, menos x ao quadrado, mais 3x mais 2. Então, veja, né, da mesma forma que nós fazemos com vetores, nós fazemos com matriz, nós fazemos com polinômios, a regra é a mesma. Né? Só vai mudar os termos. Né? Se eu estou trabalhando com matriz, eu vou usar as operações de matriz, as condições de matriz. Se estou trabalhando com polinômios, eu vou usar as regras de polinômio. Eu trabalhando com vetores, eu vou usar a regra de vetor. Mas a forma de fazer é a mesma. Né? Então, lá nós temos assim, ó, y é igual a V1 mais B, V2 mais tal, né? Ou A1, A2, A3, B. E um polinômio de terceiro grau, a forma genérica de um polinômio de terceiro grau é ax ao cubo mais bx ao quadrado mais cx mais d. Se fosse segundo grau, seria daqui para frente. Se fosse de primeiro grau, seria daqui para frente. Se fosse de quarto grau, seria o x a quatro. Então, isso daqui é igual. Esse A eu chamei de M, porque já tem A, B, C, então, né, em vez de chamar de A1, A2, A3 ou A, B, C, chamei de M, né, só para não confundir com esses coeficientes aqui. Então, ficar M vezes o polinômio P1, na verdade aqui eu troquei a ordem, né, eu coloquei M vezes o P2 mais N vezes o P1. A ordem aqui também não altera, não, né, é comutativa a soma. Então, m vezes menos 2x ao cubo dá menos 2mx ao cubo. M menos x ao quadrado dá menos mx ao quadrado. M vezes 3x dá 3mx. M vezes 2 dá 2m. Mais n vezes x ao cubo. N vezes 2 dá 2mx ao quadrado. Menos nx mais 3m. Somando agora, né, os termos semelhantes. X ao cubo. Eu vou somar com x ao cubo. X ao quadrado com x ao quadrado. X de primeiro grau com x de primeiro grau. Termo independente com termo independente. Olhando aqui, eu posso colocar um x ao cubo em evidência. Né? Tá menos 2m mais n, x ao cubo. Menos m mais 2n, x ao quadrado. 3m menos n, x. E 2m mais 3n. Agora, igualando, né? Eu vou igualar o coeficiente de x ao cubo com o coeficiente de x ao cubo. Então, menos 2m mais n é igual a A. Os coeficientes de x ao quadrado com o coeficiente de x ao quadrado. Então, menos m mais 2n igual a B. O coeficiente de x1 com o coeficiente de x1. Então, 3m menos n igual a C. E o termo independente com o termo independente. Né? 2m mais 3n igual a B. E aí, resolver o sistema, né? Nós temos aqui 1, 2, 3, 4 equações com duas incógnitas, então vamos ter duas variáveis livres. E aí, para resolver isso daqui, veja que mais n menos n cancela aqui. Ó. Então eu vou pegar essa equação com essa que está mais fácil de resolver. Tem que ser sempre assim? Não, escolhe qualquer uma. Resolver sistema não é, né, o assunto dessa aula. Resolver sistema nós já aprendemos na álgebra linear 1. Nós estamos usando para resolver o exercício. Então, menos 2m mais n igual a 3m menos n igual a... Veja que somando aqui, vai ficar 3m menos 2m dá n, a mais c dá ac. A mais c. Aí eu encontrei que m igual a mais c, eu vou escolher uma das duas equações, substituir o m por ac. Eu escolhi a segunda aqui, mas poderia ter escolhido a primeira também, sem problema. 3 vezes o m mais o m vale ac. Menos n igual a c. Substituir nessa equação. 3ac, 3a, 3c, menos n igual a c. Então, esse n passa para lá positivo, o c passa para cá negativo. 3a, 3c menos c dá 2c. Então, o n, né, desse sistema, eu encontrei que o n é a mais c e o n
é 3A mais 2C. Agora eu vou pegar isso daqui, eu vou substituir lá na equação 2. Menos M mais 2N igual a B. No lugar do N, eu vou colocar A mais C. No lugar do N, eu vou colocar 3A mais 2C, igual a B. E aí, menos vezes mais dá menos, 2 vezes 3 dá 6A, 4C, igual a B. Termo semelhante, menos A mais 6A dá 5A, menos C mais 4C dá 3C, igual a B. E aí, veja que eu já tenho, né? Está faltando relacionar em A, B. Está faltando eu relacionar a variável D, né? Então, vamos voltar aqui. Pegar essa equação que ainda não utilizamos. Menos M mais 2N. Aqui tem a variável D. Tem a variável D, essa daqui, né? Tem a variável D. 2N mais 3N igual a D. 2N mais 3N igual a D. No lugar do N, eu vou colocar A mais C, que é o que nós encontramos aqui. No lugar do N, eu vou colocar 3A mais 2C igual a D. 2A mais 2C, 9A mais 6C igual a D. Então, 2A mais 4 dá 11A, 2C mais 6, 8C igual a D. Então, veja, nós temos aqui, então, que nós escrevemos D e B em função das variáveis livres A e C. Logo, ax ao cubo mais bx ao quadrado mais cx mais d ao subespaço gerado, tal que o B é 5 vezes A mais C e o D é 11 vezes A mais 8C. Então, a característica, né, do subespaço gerado é que esse coeficiente B é o quíntuplo do coeficiente A somado com o coeficiente C. E que esse coeficiente D, o termo independente, né, é o coeficiente de A multiplicado por 11 mais 8 vezes o coeficiente C. O coeficiente A e C são variáveis livres. Aqui, fiz um resuminho aqui, né? Se tivermos apenas um vetor, o subespaço gerado vai ser uma reta. Se tivermos dois vetores não múltiplos um do outro, vai formar um plano. Se tivermos dois múltiplos, né, dois vetores múltiplos, um múltiplo do outro, vai continuar formando uma reta, porque um é desnecessário. Se tivermos três vetores não múltiplos, o span, né, o subespaço formado por eles, vai ser o R3. E se tivermos três vetores coplanares, né, ou seja, um é múltiplo do outro, então vai formar um plano.